Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia dos fracos na fé do nosso meio, do cego espiritual que não está vendo que o mundo está caminhando para o abismo e a vida continua a mesma. Toca no coração dessa pessoa para que essa mensagem possa fazer diferença na vida dela. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, agora eu vou entrar no chat GPT, né? Vamos lá, entrar no chat GPT. A primeira pergunta que eu vou fazer ao chat GPT. Quem criou o chat GPT? Vamos ver a resposta. O chat GPT foi criado pela OpenAI, uma empresa de pesquisa em inteligência artificial sediada nos Estados Unidos. Então, assim, o chat GPT é uma empresa chamada OpenAI, ela foi criada nos Estados Unidos. Digamos que o chat GPT é como se fosse o Google, né? O site do Google, porém mais avançado, né? Porque tem perguntas que o Google não consegue responder. Porém, o ChatGPT ele filtra, né? As perguntas mais difíceis, os dados que não são acessíveis a todos e deixa de forma mais explícita as coisas, né? Deixa as informações mais explícitas. Agora nós vamos perguntar aqui sobre a Laudato Si. A Laudato Si, ela tem relação com a guarda do domingo? Porque muitas pessoas dizem, né, que quando a gente fala que a Laudato Si é um documento preparatório para o decreto dominical, as pessoas, tem até algumas, talvez até do nosso meio, que zombam ou são indiferentes a essa verdade, né? Mas nós vamos ver aqui a resposta da inteligência artificial sobre a Laudato Si. Então vamos lá, meus irmãos. Já estamos aqui no chat GPT, da inteligência artificial da OpenAI, né? Essa é a maior empresa atualmente, né, como já foi abordado, de inteligência artificial do mundo, né? Então ela busca filtrar informações importantes e dar uma resposta mais concreta, diferente do Google, né, que não dá informações precisas. Então o ChatGPT ele filtra as informações e busca sintetizar, simplificar uma resposta mais clara e direta. Vamos perguntar agora para a inteligência artificial qual que é a relação da Laudato Si e a guarda do domingo. Vamos ver o que ela nos responde. Vamos lá. Como nós sabemos, o Papa enfatiza a guarda do domingo, mesmo que subjetiva, ali um pouco subjetiva ali no sexto capítulo, né, meio não tão explícita, no sexto capítulo. Então nós vamos perguntar agora para a inteligência artificial sobre o sexto capítulo, porque é ali que está a informação do domingo, né? Se a Laudato Si tem relação com a guarda do domingo. Vamos lá? A pergunta é: o sexto capítulo da Laudato Si tem relação com a guarda do domingo? Vamos ver a resposta. Aí a resposta que foi dada foi sim. Sim, o sexto capítulo da encíclica Laudato Si do Papa Francisco aborda a questão do ecumenismo da criação, a importância da guarda do domingo como um dia de descanso, reflexão e celebração da criação. O Papa destaca a necessidade de uma ecologia integral que abrange não apenas a preocupação com o meio ambiente, mas também a justiça social, econômica e cultural. Portanto, o capítulo menciona a guarda do domingo como parte dessa visão mais ampla de cuidado com a criação e com outros seres humanos. Então, assim,
Aqui a inteligência artificial, como vocês podem notar, deu uma resposta clara que o 6º capítulo da Laudato Si, ele trata sim da questão da guarda do domingo, quebrando aí os argumentos, falácios, de muitos que dizem que o decreto dominical é uma invenção adventista. Então nós vemos assim que sim, se a Laudato Si ele é um documento de ecologia integral, que aborda 6 pontos da ecologia, e o último ponto é a guarda do domingo para salvar o planeta, e esse documento ele tem sido aceito nas COPs, que são as conferências climáticas, a resposta sim, a resposta é sim, como da inteligência artificial. A Laudato Si, no seu 6º capítulo, trata sim da guarda do domingo. Então essa foi a pergunta. O 6º capítulo da Laudato Si tem relação com a guarda do domingo? A resposta é sim, tem relação sim. Então aqui nos mostra que a Laudato Si é sim um documento profético e é um documento preparatório para a guarda do domingo universal. Visto que a Laudato Si ela é uma encíclica. O que é uma encíclica? Vamos perguntar de novo aqui para a inteligência artificial. Vamos lá, vamos ver o que ela nos diz. Vamos perguntar de novo. Vou entrar aqui. O que é uma carta encíclica papal? É destinada só à igreja ou também para o mundo? Eu estou fazendo essa pergunta aqui para a inteligência artificial, por quê? Porque tem gente que pensa que a Laudato Si é só para a igreja católica. Vamos ver se a Laudato Si é só para a igreja católica, porque ela era uma carta encíclica. O que é uma encíclica? Vamos ver o que ela responde aqui, inteligência artificial. Uma carta encíclica papal é um documento oficial emitido pelo Papa que aborda questões doutrinárias, morais ou sociais. Embora seu público principal seja a Igreja Católica, muitas encíclicas também têm intenção de alcançar uma audiência mais ampla, aborda questões relevantes para o mundo em geral. Tá vendo aqui, ó? Aqui está dizendo que uma encíclica ela tem assim sua direção principal para a Igreja Católica, porém ela tem uma relevância mais para o mundo, ou seja, uma carta que circula, ela é uma mensagem para o mundo todo, não só para a Igreja Católica. Portanto, algumas encíclicas podem ser direcionadas tanto para a Igreja quanto o público em geral. Então, aqui ele está, o site GPT está generalizando, Está dizendo que a encíclica pode ser tanto para a igreja quanto para o mundo em geral. Mas vamos fazer mais uma pergunta. Vou sair aqui de novo, como vocês podem ver. Vamos fazer mais uma pergunta. A Laudato Si, ela é para o mundo ou é só para os católicos? Vamos perguntar de novo para a inteligência artificial. Vamos lá. A Laudato Si é um documento só para os católicos ou para o mundo todo? Vamos lá, vamos ver o que a inteligência artificial diz. A Laudato Si é uma encíclica escrita pelo Papa Francisco em 2015 e é dirigida não apenas aos católicos, mas a todo mundo. Aí tá vendo a resposta? Então, vamos usar uma lógica como
1 mais 1 é 2. A lógica é bem simples. Se no 6º capítulo o Papa trata da questão da guarda do domingo, como a própria inteligência artificial já afirmou anteriormente, e aqui está dizendo que a carta papal Laudato Si não é só para os católicos, mas para o mundo todo, isso quer dizer que a guarda do domingo ali mencionada no 6º capítulo vai ser direcionada para o mundo todo, para o mundo todo, queridos. E não somente para os católicos. Ela aborda questões ambientais, sociais, éticas, convidando a humanidade a cuidar da criação e promover a justiça para com todos. Portanto, seu alcance é global, independente da filiação religiosa. Então isso aqui faz até nosso corpo tremer, porque assim, o seu alcance é global, o objetivo dela é global, essa palavra global é todo mundo. Isso faz, queridos, com que o nosso corpo arrepie, dizendo para nós claramente aqui que esse é um documento preparatório para o decreto dominical. Então, sem sombra de dúvida, essa é a última geração que nós estamos vivendo. E podemos ver isso, que isso já foi profetizado por Ellen White, né? Que as calamidades, a questão ecológica seria uma forma do mundo guardar o domingo, do decreto dominical ser imposto. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso aqui, né? Vamos dar uma olhada rapidinho nisso aqui. Vamos lá. Eu vou entrar aqui agora no aplicativo, que é o repositório Ellen White 2, EGW Ratings, né, escritos, que é esse aplicativo aqui. Tem o vermelho e tem um azul. Eu estou entrando no azul. Então, meus irmãos, como eu já sei uma parte do texto que eu vou procurar, vou colocar aqui na barra de pesquisa e vou ser direcionado a ele. Certo? Vamos lá. Certo. Aqui foi direcionado, né, para a meditação Maranata. O texto diz assim: Satanás dá interpretação aos eventos, né? A interpretação aos acontecimentos. E eles, os homens preeminentes, pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que cobrem a terra constituem um resultado da violação do domingo. Pretendendo aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Olha o que ele mais está dizendo aqui. Que um dos objetivos pela qual o domingo vai ser colocado é porque os homens vão tentar evitar as calamidades. Então essas calamidades ela está diretamente relacionada a furacões, terremotos. Podemos colocar aí o aquecimento global, né? Isso também está escrito em manuscrito 85, né? Em Meditação Maranata, página 176, quinto parágrafo. Então nós vemos aqui uma evidência clara de que o domingo ele vai ser colocado devido às calamidades que cobrem a Terra, né? Então nós vemos aí que todo lugar do planeta agora está sendo colocado um relógio climático, mostrando que temos poucos anos aí para fazer algo para salvar o planeta, né? E esses relógios que está sendo colocado em redor do mundo aí, ele é uma pressa, é uma forma de Satanás dizer para o mundo que ele tem pressa que o domingo ele venha, né? Que Satanás tem pressa que o domingo ele venha. Nós vamos dar uma olhada em mais detalhes em relação a Laudato Si no contexto profético. E, mais uma vez, meus irmãos, estou aqui no aplicativo, né, da Ellen White,
E vamos ver a Laudato Si dentro do contexto profético agora. Vou clicar aqui no texto. Foi direcionado para o livro Eventos Finais. O texto diz assim: a história se repetirá, dizendo do tipo e o antítipo, né? A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Está em Eventos Finais, página 134, quinto parágrafo aqui do PDF, né? Do aplicativo. Então vamos lá, vamos entender. Ellen White, ela diz que a guarda do domingo vai ser estabelecida como foi a estátua de Babilônia, né? Quando nós vamos lá para Daniel, como nós vamos lá para Daniel, estou entrando aqui. Daniel 3, o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua, né, que era de ouro, cuja medida era de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados. Você percebe que o número 6 ele está interligado aqui em 3 partes, né? Ele está na medida da estátua, nas duas medidas da estátua tem o número 6 e no número dos instrumentos. Esse aqui também pode ser uma referência ao 666, lá de Apocalipse 13:18. O que significa o 6 aqui? O 6 simboliza as ações de Satanás. Quando nós vamos na Apocalipse 13:17, que diz que a marca vai estar ligada ao número, por que número, a marca da besta, que é o domingo, ele vai estar ligado ao número 6? Porque o domingo, que é a marca da besta, para ela ser, para a guarda do domingo, ela ser a marca da besta verdadeira, ela tem que estar ligada ao número 6. Se ela não tiver ligada ao número 6, então essa marca não é verdadeira. E uma prova que a guarda do domingo será a marca da besta verdadeira e não é o chip. Por quê? Porque o documento papal, ele cumpre isso. Ele tem 6 capítulos, olha o número 6 aí. E a guarda do domingo, como nós vimos lá no chat GPT, ele está direcionado diretamente ao capítulo 6. A guarda do domingo, né, ela está relacionada diretamente ao capítulo 6 da Laudato Si. Como nós vimos aqui, a medida da estátua, ela tem 2 6 ali envolvidos, né, na medida, e 6 nos instrumentos. Então, é aí que está a questão do número 666. O que são os números 6? O que é o número 6? É a ação, simboliza as ações da besta para colocar a marca. Isso quer dizer o quê? Que a marca da besta, ela vai estar intrínseca, ela vai estar ligada ao número 6. Por isso que a Laudato Si é a verdadeira marca da besta, porque ela está ligada intrinsecamente ao número 6, que é o número da besta. Vamos lá. Aqui no capítulo 3, o verso 5, diz assim: quando ouvir o som da buzina, primeiro instrumento, quando ouvir o som da flauta, segundo instrumento, quando ouvir o som da harpa, segundo instrumento, quando ouvir o som da sambuca, terceiro instrumento, quando ouvir o som do saltério, quarto instrumento, quando ouvir o som da gaita de fole, quinto instrumento. Ou seja, são 6 instrumentos aqui, né? Vamos voltar. Buzina, 1, flauta 2, harpa 3, sambuca 4, saltério 5 e gaita de fole 6. Então nós vimos aqui em Daniel 3, verso 5, que lá para adorar a estátua daquela época foram tocados 6 instrumentos. 6 instrumentos. Olha que coisa interessante. No verso 6 diz o seguinte: e qualquer que não se prostrar e não adorar a estátua será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E nós vemos aqui que se trata da Babilônia física, lá dos tempos de Daniel. A Babilônia espiritual, lá de Apocalipse 17, ela vai fazer o mesmo decreto. Ou seja, só que agora vai ser a guarda do domingo. Ou seja, essa estátua aqui de Daniel 3, ela simboliza a guarda do domingo futura. E por que a guarda do domingo vai ser a marca da besta verdadeira? Por quê? Ao vocês pegarem Daniel capítulo 3, verso 1, a medida da estátua, né, que é 60 côvados de comprimento por 3
côvados de largura, ao fazer o cálculo, vocês vão ver que o tamanho total da estátua ele foi dividido em 6 partes, né? Aí depois vem a questão dos instrumentos, que também foi em 6. Então a lógica é o seguinte: a medida da estátua, do sua largura e comprimento, envolve o número 6, né? Tem o número 6. E os instrumentos também são 6. Dessa forma conseguimos colocar o número 666. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 6, quando ele está ligado à marca, de acordo com Apocalipse 13:17, isso quer dizer o quê? Que o 6 representa as ações de Satanás para colocar a marca. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Que a guarda do domingo ela vai estar relacionada às ações de 6. Relacionada ao quê? Ao número 6. Isso quer dizer o quê? Que a besta vai usar o 6 para colocar a marca. Por isso que a Laudato Si cumpre profeticamente esse papel, porque ela tem 6 capítulos e a guarda do domingo está especificado no 6º capítulo, como afirmou a inteligência artificial. Então, meus irmãos, mas quem quiser fazer o cálculo é bem simples. Basta pegar a largura, né, que é 6 côvados, multiplicar por 60 côvados, né, que é o comprimento. E depois dividir por 60, que vai dar 6. Por que dividir por 60? 60 é o sistema sexagesimal que foi criado pelos babilônicos, né? Todo o sistema dos babilônicos foi criado com base no sistema sexagesimal, o sistema de 60. Isso quer dizer o quê? Que tudo que eles iam construir, os babilônicos, eles usavam o cálculo através de 60, né? Porque era uma forma dele calcular as coisas em grupos, né? E não como calcular em unidade como nós fazemos. O exemplo mais clássico do sistema sexagesimal é o relógio, né? Como vocês podem notar, o relógio ele tem o sistema de base 60, né? Uma hora, né? Uma hora são o quê? 60. Uma hora são 60 minutos, né? E um minuto é 60 segundos. Isso quer dizer o quê? Que pegando essa mesma lógica do sistema sexagesimal criado pelos babilônicos, se vocês de calcular o sistema, né, da sexagesimal, o sistema sexagesimal ele foi criado pelos babilônicos. Então, o relógio que nós usamos hoje é um sistema sexagesimal e foi criado pelos babilônicos. Para a gente saber quantas partes foi feita a estátua, devemos pegar o quê? O côvado, que é 6 côvados de largura, e multiplicar por 60 côvados, que é a altura, e assim nós vamos encontrar a área da estátua. E assim dividimos por 60 e o resultado é 6. Por que nós dividimos por 60? Porque o sistema de construção da estátua foi feito com base no sistema sexagesimal. Então o resultado é 6. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no capítulo 3 ali de Daniel é mostrado o número 6 duas vezes ali na questão dos côvados e mais uma vez é mostrado na questão dos instrumentos. Aí podemos ver o número 666. Por isso que lá em Apocalipse 13:18 diz que o número da besta é 666. Em que sentido? Que o 6 representa o quê? As ações da besta para colocar marca. Por isso que a Laudato Si ela tem 6 capítulos, entendeu? Dessa forma ela cumpre o papel profético da verdadeira marca da besta. Confirmando, é claro, o que Ellen White escreveu aqui. A história se repetirá, a religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Como Ellen White disse aqui, que a estátua de Babilônia ela foi estabelecida e a decreto dominical vai ser estabelecida da mesma forma. Então isso quer dizer o quê? Se teve o emprego do número 6 lá, dos 6 instrumentos, vai ter o emprego dos 6 instrumentos aqui. E a carta papal ela cumpre isso. O que nós vamos fazer para saber isso? Nós vamos agora em uma fonte católica que ela tem que confirmar que o documento papal tem 6 instrumentos e que é uma sinfonia. Ou seja, não dá para fazer uma sinfonia com um instrumento.
mas em com 6. Como aconteceu lá em Daniel, foi tocado o quê? Uma sinfonia, né? Foi tocada uma sinfonia com 6 instrumentos para o povo daquela época se curvar. Da mesma forma vai ser tocada uma sinfonia papal para o mundo se curvar diante do domingo. E essa sinfonia, de acordo com o contexto profético aqui, tem que ser 6 instrumentos. Então nós vamos agora para uma fonte católica para confirmar isso, tá ok? Então, meus irmãos, eu estou aqui no YouTube, né? Vou escrever aqui Laudato Si, introdução, certo? Laudato Si, introdução. Primeiro vamos ver aqui na descrição. Circular dirigida à igreja toda. Vamos lá. Na introdução, vamos lá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui diz aqui, ó. Tudo está interligado. Isso aqui é no site oficial católico, tá? Tem 41.928 visualizações. A primeira é a introdução da Laudato Si, né? Foi feita aqui pela Igreja Católica do Brasil sobre a questão da Laudato Si. Ou seja, eles explicaram a Laudato Si, os 6 capítulos, em vários vídeos, né? Dividindo em vários vídeos. Vocês podem ver na íntegra aí, só pesquisar no YouTube. Aqui eu estou vendo a questão do vídeo da introdução, né? Então aqui, como vocês podem notar, tem 41.928 visualizações. Olha o que está escrito aqui. Tudo está interligado. Esta é a tônica da sinfonia escrita pelo Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, louvado seja. Esse precioso documento é apresentado e comentado por especialistas de diversas áreas do conhecimento de diferentes tradições religiosas. Olha que coisa interessante. Então aqui, já na descrição, nós já vimos a confirmação da Laudato Si ser um documento profético. Por quê? Porque está dizendo o que é bem claro aqui. A Laudato Si é uma sinfonia. Uma sinfonia. O que é uma sinfonia? É quando vários instrumentos tocam, certo? Não dá para fazer uma sinfonia com um instrumento. E a lógica é simples. Se a Laudato Si tem 6 capítulos e ela é uma sinfonia, isso quer dizer que o 6º capítulo é o último instrumento e está lá a guarda do domingo, e que depois que ser tocado o 6º instrumento, ou seja, quando todo mundo guardar o domingo, todo mundo vai ser convidado, entre aspas, vai ser obrigado, né, a se curvar diante da estátua profética que vai ser a guarda do domingo futura, como especificou Ellen White no texto anterior que eu mostrei no livro Eventos Finais. Agora nós vamos ver ela falando aqui sobre a questão, a apresentadora falando aqui sobre a questão da carta. Nós vamos ver a introdução e vamos ver ela falando mais claramente aqui, né? E como vocês podem notar, a introdução do documento já começa com uma música. Eles estão louvando, né, a Laudato Si. Isso quer dizer o quê? Que é mais uma prova clara de que a Laudato Si é uma sinfonia profética. Que eles criaram uma música aqui para expressar o documento. Tá bom?
Aí ela vai falar um pouco sobre a introdução, como é dividida a Laudato Si. Laudato Si. Este é o título da encíclica escrita pelo Papa Francisco e endereçada a toda a humanidade. Laudato Si em italiano, em português, louvado sejas. Uma sinfonia de amor ao planeta Terra e o cuidado que devemos ter com esta nossa casa comum. Convido você e sua comunidade a abrirmos os ouvidos e o coração para saborearmos a melodia dos pontos e contrapontos desta brilhante encíclica do Papa Francisco. Como vocês podem notar, ela disse o que? A melodia desse documento. A melodia, mais uma vez confirmando que o documento é uma sinfonia profética. Mas afinal, o que é uma encíclica? A carta encíclica é uma carta circular dirigida à igreja toda, normalmente aos cardeais, arcebispos, bispos, aos fiéis. E a novidade nessa encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, é que ela é dirigida também à humanidade toda, conclamando a todos nós a cuidarmos da nossa casa comum. Laudato Si, uma carta que o Papa Francisco endereça a todos nós. Não é uma carta pequena, ela tem 246 parágrafos e está dividida em 6 capítulos. Mais uma vez, como nós vemos o número 6 intrinsecamente ligado a Laudato Si, com 246 parágrafos e 6 capítulos. Há uma introdução onde o Papa se dirige a cada pessoa que habita neste planeta para entrar em diálogo com todos nós. No capítulo 1, o Papa expõe o que está acontecendo com nossa casa. No capítulo 2, a partir dos textos bíblicos, o Papa compõe o que chama de o Evangelho da Criação. O capítulo 3 expõe as grandes causas que estão na origem dos problemas do planeta. No capítulo 4, Francisco propõe uma forma holística de olharmos para a ecologia. O capítulo 5 oferece algumas linhas de orientação e ação. E no último capítulo, o Papa Francisco insiste na necessidade de uma educação e... Interessante, o capítulo 6, eles falam de uma educação e espiritualidade ecológica. Nesse capítulo é o que está expresso a guarda do domingo, como mostrou a inteligência artificial. Então, meus irmãos, isso aqui é uma prova viva de que o documento papal Laudato Si, ele é sim uma sinfonia final. Ele cumpre o papel de um documento preparatório para o decreto dominical. E a pergunta é, como vai acontecer isso? Como é que vai ser imposto? Tem um site aqui muito importante, né? Eu vou entrar aqui nos arquivos, que mostra como vai ser feito isso. Como vai ser os primeiros passos para impor o decreto dominical por meio da Laudato Si. Né? Sabemos que o decreto ele vai ser aprovado primeiramente nos Estados Unidos, inclusive, né? Inclusive, ontem já foi feita a primeira simulação da mudança da Constituição dos Estados Unidos. É só vocês entrar nesse site aqui, ó, Official Stream Simulation Convention, né? Da simulação da convenção. Aí eles vão dar mais detalhes, ou seja, faltam apenas 6 estados para mudar a Constituição americana. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, sobre a mudança da Constituição americana, é só entrar no canal aqui. Deixa eu entrar lá no canal. Vamos lá. Aqui, ó. E assistir essa mensagem aqui, ó. As 6 passos do fim. Assistam essa mensagem, As 6 passos do fim, que eu detalho ali claramente sobre a mudança da Constituição americana e porque faltam apenas 6 estados. Voltando lá na explicação, vamos entender, esse site explica como vai ser a questão da Laudato Si, como ela vai ser mais usada especificamente. Aqui esse site ele está se referindo
aos lockdowns climáticos, né? Vou traduzir para o português. O nome do site é Green Matters, né? Os bloqueios climáticos serão necessários para combater a crise climática? Essa é a pergunta do site. Aí diz assim, ó. No início da Covid-19, os bloqueios eram necessários para combater um vírus mortal para reduzir as emissões, por ser necessário outro tipo de bloqueios climáticos. Ou seja, está dizendo assim, que assim como o coronavírus foi necessário para combater o vírus, para impedir que o vírus se alastrasse, como vocês viveram na pele isso na época, conforme as temperaturas do planeta vai aumentando, o calor vai aumentando, esse site está dizendo aqui que vai ser necessário um lockdown climático. Aqui diz aqui, ó, que na época da pandemia a Terra respirou por 1 minuto. A Terra começou a refletir suas ações, certo? Mas, ó que coisa interessante, aqui ó. Quando a pandemia começou, um dos principais objetivos era achatar a curva. Os bloqueios eram uma parte essencial da realização dessa iniciativa. Com o bloqueio climático, o objetivo seria semelhante ao que o site está dizendo. Que assim como teve o lockdown para acabar com o vírus, né, para diminuir o vírus do coronavírus, vai ter é necessário que tenha um lockdown climático para combater a crise climática, evitar que o aquecimento do planeta aumente, né? Aí vem a pergunta, mas como exatamente implicaria um bloqueio climático? Como sabemos agora, simplesmente ficar dentro de casa teria um impacto, mas essa mudança pode não ser o suficiente. De acordo com o Conselho Empresarial Mundial, ou seja, o Conselho Mundial das Empresas, WBSCSD, um bloqueio climático implicará que o governo tome outras medidas, além de pedir às pessoas que fiquem em casa e limitar o uso de veículos particulares. Olha o que o site está dizendo aqui. As duas medidas que vão ser tomadas no bloqueio climático é fazer as pessoas ficarem em casa, vai ter um dia para essas pessoas ficarem em casa. É óbvio que esse dia vai ser o domingo, né? Sem sombra de dúvida. E limitar o uso de veículos. Só entendendo, queridos, que Apocalipse 13:17, Satanás é muito inteligente. Ali em Apocalipse 13:17 diz que o sistema financeiro ele vai estar ligado ao sistema da besta. Isso quer dizer o quê? Que só poderá comprar e quem vender, quem tiver o sistema ligado ao sistema da besta. Então é lógico que Satanás aqui, ele não vai querer criar um pânico nas pessoas. Aqui vai entrar o crédito de carbono. O que é o crédito de carbono? As pessoas, elas serão pagas em dinheiro para descansar os domingos. A lógica é o seguinte, toda pessoa que descansar os domingos, ela vai receber um abono ali do governo, um dinheiro do governo, porque ela vai estar contribuindo para salvar o planeta do aquecimento global. Ela vai receber podemos dizer, uma bolsa climática, ou uma bolsa domingo, e isso vai ser universal. E não está longe de acontecer, vai ser ainda na nossa época. Então o que Satanás vai fazer? Ele vai pagar as pessoas para guardar o domingo. As pessoas vão receber para ficar em casa. Não pense que vai ser uma coisa obrigada no sentido que as pessoas não vai ter retribuição. As pessoas vão ser retribuídas sim. Agora, os guardadores do sábado, que são fiéis, vão sofrer, porque vão passar por dificuldade, muita dificuldade, certo? E vai ver as pessoas ganhando dinheiro para guardar o domingo. Aí Satanás vai instigar os fracos na fé do nosso meio a quebrar os mandamentos de Deus e receber a marca da besta em troca de uma bolsa domingo, de uma bolsa climática e de um dinheiro. Então é nesse sentido, o bloqueio climático, o lockdown climático vai ser como? As pessoas vão ser obrigadas a ficar em casa e não usar os veículos, porém elas vão receber por isso. Isso vai ser chamado o crédito de carbono. Não está longe de acontecer, vai ser em nossa época. E nós vemos aí que no ano que vem, já em junho de 2024, vai entrar no Brasil o real digital, né? Facilitando o quê? A moeda digital vai facilitar essa transição da marca da besta. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. Estamos no fim, nos preparamos, porque agora nós estamos no momento de receber a chuva serôdia.
e ser batizados com o Espírito Santo. Quando sair o decreto dominical, os que se prepararam vai ser selados com o Espírito Santo e vão suportar o tempo de angústia. Os que não se prepararam vão se aliar à besta e vão ser os nossos piores perseguidores. Vai ser os nossos pais, amigos, queridos. Esses vão ser os nossos piores inimigos. Então o tempo de angústia está aí. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que nos fortaleça, porque o tempo está próximo. Deus abençoe a todos.